Esperar o pessoal entrar aí. Chamar o Jefferson. Você chama por aqui no grupo. Aí, pessoal, beleza? Chama ele aqui. Tá fora. Daqui a pouco o Jefferson tá entrando conosco aí. Tá, entramos um pouquinho antes, 1 minuto, 2 antes aí do horário. Ah, ali em cima parece. Eu posso entrar aqui. Uma galera já. Tem bastante gente aí entrando aí. Não, tira. Ou posso escolher o que tu acha? Aí, Vem pra ver as mensagens. não, baixa o volume. Salve, gurizada! E aí, meu? Beleza? Boa noite! Noite. Vamos lá, né, gente? Quem tá sintonizando com a gente, muito bem-vindos. Hoje com os irmãos Andrade, né? Carlos Jason, também conhecido como Ney, e Gessiel, vulgo Tiel de Andrade. Desde 1999, no Tubarão 13, eu tava pintado Tiel no Santo Antônio, aí, ao lado do nome do Carlinhos, como dupla, né? Aí, 99. 99, Tubarão 3, né? Estreia do Tubarão 3. Primeiro ano que eu tive a felicidade de correr no Tubarão. Não, desculpa, foi Tubarão 2. 2, é. Tubarão 2 ainda. O 3 foi depois. A gente acabou o ano correndo com o 3. A O gente Tiel começou. correu 1 ano só com 2, né? Eu corri no início do ano e o Tubarão 3 a gente estreou nas 12 horas. Então foi nas 12 horas que eu estreiei no 3, mas eu fiz o meu primeiro ano no Tubarão 2. Isso, nas 12 horas de 99 com o 3, né? Acho que era a estreia do Tubarão 3. É, foi uma corrida complicada pra burro. Pegamos até fogo naquela corrida. Era a disputa do título do ano, né? É. E A aí, gente, era a disputa do título do Campeonato Gaúcho. Naquela época tinha ponto por volta. Então as 12 horas valia muito, né? E acabou que no final do ano a gente estava na disputa pelo título, mas tivemos vários problemas na corrida. Acabamos ficando em quinto na geral. Mas eu lembro que uma hora teve acho que perto das 10 da manhã. É, por aí, eram as 10 da manhã. O Na carro. hora de abastecer, o bocal, o abastecimento era bem na traseira do carro, vazou um pouquinho de gasolina e pegou no disco de freio, assim, o vapor, né? E flasheou. Então pegou um pouco de fogo, apagamos assim na hora, deu tudo certo e vai embora. E vai embora. Aí o medo era ter que parar de novo, né? O que ia acontecer aí? Tinha dois problemas. Primeiro, tem que parar de novo. E segundo, que eu não queria parar porque a minha mãe não queria deixar mais eu andar. Você tinha começado pouco antes, né, Tiel? É 98, seu primeiro ano como piloto? Eu corri em 98 na Copa Corsa. O meu pai correu de Corsa. Aquele carrinho lá atrás. Aquele Corsinho tá lá atrás, lá, o branquinho. Do quadro ali. A gente começou em 95, 96, teve o campeonato Copa Corsa, que o pai correu. Só que foi um campeonato que ele não gostou, porque os carros eram... Não tinha trabalho nos carros, né? Então foi bem naquela... O pai tava de saco cheio já com esse negócio de carro igual, né? Queria trabalhar e desenvolver alguma coisa diferente. E aí acabou que eu peguei aquele carro e andei 1 ano. Eu lembro que eu fiz 1 ano, a categoria tinha um patrocínio de pneu, então eu andei aquele primeiro ano, nunca me esqueço, eu ganhei o primeiro jogo de pneu do fornecedor para treinar, e durante o ano inteiro tu ia para a corrida, tu ganhava na classificação o jogo de pneu montado com as rodas. Tu corria, treinava, sobrava pneu, os carros eram fracos, não tinha tanto motor, né? Era um pneu muito bom, né? Era pneu Hankook. O pessoal da Rosenberg apoiou muita gente. Maurício. E aí, o que aconteceu? A gente pegava o pneu e eu treinava direto, né? Depois com o pneu, só botava gasolina e andava, né? Gasolina a gente tinha patrocínio da Petrobras também. A Petrobras patrocinava o campeonato. Depois que a gente começou já desenvolvemos aquela gasolina premium, antes da Podium. Foi no começo da Copa Corsa do ano com o Tiel que a gente conheceu a Petrobras, né?
E aí, durante esse ano de 97, É isso aí. que iniciou esse namoro todo, que aí em 98 começou a parceria, né? Bom, resumindo, eu andei o campeonato inteiro, cara, não me esqueço. O pai disse, ó, não vamos gastar nada, tu só tem que aprender a pilotar, que eu não quero que tu almeje nada na Copa Corsa, eu quero que tu vá comigo de Tubarão ano que vem. Mas ele não podia me botar direto andando num protótipo, né? Então ele fez eu fazer um ano de Copa Corsa, que para mim foi muito válido. Vitor Steyer, na época, era o organizador, irmão nosso aqui, então sempre me apoiou também. Tava em casa, né? E aí foi o que aconteceu. Andei aquele ano, no outro ano guardei o carro, acabamos vendendo e começamos na Era Tubarão, no Tubarão 2. Isso aí. Eu estreiei no Tubarão 2. O único que eu não tinha andado era no 1, mas tive a felicidade de ir nas 12 horas de 2018. Paulo Trevisan trouxe o carro para cá. Tu vê, Paulo Trevisan em 2018 trouxe o carro para cá, para a gente dar uma geral nele, para a gente fazer aquela apresentação nas 12 horas, para andar no carro. E acabei que era o único que não tinha andado. Eu disse pro pai, nem quero andar no 2, quero andar só no 1, eu nunca andei no 1. Então, porra, acabei andando nos 2 carros. O pai nem quis andar na época, eu disse, anda só tu. Então, fiz várias voltas lá. Porra, o carro não tava parecido com o que era, né? Porque era outra mecânica, tudo. A gente ia andar com injeção, tudo. Mas o carro hoje está lá no Trevisan, os 2 carros, vários outros carros nossos estão lá no Trevisan. Os 2 estão lá impecáveis, assim, lindos carros, lindos mesmo. Então, É fantástico. O Mosqueta botou que a primeira onboard dele foi dentro do Corsa com o Thiago em 98, com a câmera numa mão e a outra agarrada no Santo Antônio. O William Inácio está dizendo também que lembra da primeira corrida do Thiel em 98, época do Gaúcho em Tarumã e Guaporé. Muita gente ligando com a gente aqui, né? O André Black, o Vini Piltz. O Vini Piltz também é interessante aqui, Thiel, com toda a tua história no automobilismo. Nunca teve oportunidade, ou talvez o desejo de estoque, Fórmula 3. Já pintou essa aí para ti? A gente, infelizmente, a gente mora no sul, né? Tu sabe que aqui tudo chega mais devagar do que lá no grande centro, né? E a gente sempre brigou aqui com recurso limitado, assim. A gente vai contar um pouco da história, assim, Meu pai também nunca quis, tá? Sempre acreditou na endurance. Nunca acreditou nessas categorias de sprint. Cara, muito caro. Sei lá, e a gente sempre quis fazer esse trabalho de desenvolvimento de carros. Pegar as outras categorias. Hoje, carros iguais, tudo bem. Equipes diferentes, muita qualidade. E o pai também, a vida inteira do pai foi endurance, né? Ele começou lá em 79, de Corcel, tudo bem, bateria, depois trouxe Chevette, mas em 85, ele, Beto Wode, mais um pessoal, o Vitor Steyer, foi criado o Campeonato Regional de Turismo, que por muitos anos foi o campeonato de marcas mais potente do Brasil, mais forte do Brasil. Foi bem na época de 86, 87, ali que o brasileiro de marcas estava muito mal, estava muito ruim. Então vinha o Fabinho Sotomayor, Andrés Mateis, acho que Paulo Jutz, vinham andar aqui no Sul, no Regional de Turismo. Tinha nomes de Fórmula 3, Leonel, Bocão, tudo andavam no Regional de Turismo aqui, né? Então, essa época o Carlinhos corria com o Chevette ainda. O pai correu com o Chevette, né? Correu 85, foi o ano, foi o ano que o pai mais trocou de dupla. Correu com Red Stuck, com Chico Fioli, Cláudio Miller, Egon Hertzfeld, Rock Bruxel, Brizolinho. Primeiro nível. Tipo assim, ele não tinha uma dupla bem 100% formada. Então foi o primeiro ano. Em 86 ele andou com o Vitor Steyer de dupla. 87 com o Vitor Hugo de Castro. 88 voltou o Vitor Steyer. 89 com Baguncinha e 90 com Baguncinha. Né? E daí 91, de 90 para 91, deu uma quebra no campeonato. Começou umas brigas, o campeonato deu uma caída, começou umas brigas por peso bigorna, aquele laço de sucesso. O pai era contra isso. Tipo assim, não tem por o pai ficar muito indignado que, cara, eu fiz meu carro é o melhor que tem, porque eu trabalhei, tem um regulamento. Por que eu tenho que levar peso porque eu ganhei uma corrida? Sendo que daí seria premiar a incompetência? Entendeu? Exato. Então o pai sempre foi contra isso. Hoje muitas categorias usam isso, né? Cada um tem seu... Né? O pai dizia assim, cara, não tem por que botar só no meu Chevette. Tem que botar nos outros Chevette tudo, que o regulamento é o mesmo para todos. Entendeu? Se o Chevette está beneficiado e ganhou corrida, então tá errado, tem que botar em todos, não só no meu.
Então foi um estresse, o pai em 90 parou, não quero mais. O pessoal de Caxias era muito amigo do Herberto Heinen, da Vidroforte. Aí os Opala estavam começando uma fase legal, Basso, Nego Freitas, Marini, Darcy Benini. Disse, ô Carlinhos, vem andar de Opala com nós, então. Aí o pai foi a São Paulo, ele e o Vitor Steyer pegaram um avião, foram a São Paulo e arrumaram. Isso foi em janeiro, o campeonato começava em março. 1990, então, que sai do Chevette e vai pro Opala. Largou o Chevette em 90, pegou um avião em janeiro de 91. Ele e o Vitor Steyer, eu conheço os caras de São Paulo, vamos lá. Foram lá na oficina do Aloysio Andrade Filho e diz, cara, eu quis ir no Opala, que naquela época ainda tinha estoque paulista, super estoque, andava com os Opala na Stock Car, né, brasileira. Ainda tinha os modelos que ficavam do Campeonato Brasileiro acabavam indo para esses regionais. Tudo era Opala até então. Era Opala, depois virou aquele Batomushi, que é aquela carenata redonda, e tinha aquele Hidroplas também. Então, mas os Opalas do Paulista eram sem as carenagens. Então tinha Opala pronto lá, né? Tinha o Turismo 5000 lá também, com uma série desses carros. É, isso. Aí o pai foi lá, comprou esse Opala, veio pra cá, arrumamos o Opala. A primeira corrida ele andou com câmbio emprestado, coletor de escape emprestado, coletor de... Então não deu tempo. Cada um emprestou uma coisa. Foi a primeira corrida. Então 91 foi um ano legal de Opala. Ainda bateria daí, né? Voltou para as baterias, para eles, voltou me lembrando do tempo que agora toda corrida eu vou ter que chapear o carro de novo, né? Bateria, não adiantava. A gringaiada, os opaleiros lá não era fácil. Então sempre tinha uma tinta trocada, né? Coisa que no regional de turismo não tinha tanto isso. É muito difícil bater um carro, né? Bom. Então foi 91, 92, Opala, 93 foi um campeão. Daí o Vitor Steyer de dupla com o pai. Foram campeão gaúcho de Opala, 93. Em 94 deu uma briga nos Opala, que racharam entre os 4 e os 6 cilindros. Então deu um estresse, então o pai deu até no final. O pai transformou o Opala de 4 cilindros para 6 em 94. Final de até 94, então era tudo 4 cilindros. Tudo 4 cilindros. Em 94 deu um racha no campeonato. Trocaram, né? Lá virou meio a meio, separaram. Tinha 20 Opala, 25 Opala, fizeram 2 categorias de 14 e 15 lá. Então, aí foi. E no final de 95 para 96, o pai disse, cara, o pai foi na federação, na época do Toy Valdugo, vamos fazer um campeonato de força livre aqui no Sul. Aí foi que começou, aí o pai pegou as 12 horas, já mudou, tipo assim, foi o Hot Car na época. Mudamos o Opala bastante. Aí botamos Weber, Slick, nunca dava de Slick, né, em 95 para 96. 96. Aí Slick, botamos Weber, comando, ficou, tipo assim, baixou 4 segundos. Lembro que os carros viraram 18, 19, no primeiro treino que a gente fez, só botamos Slick, o carro e o carburador Weber, o carro já virou 15. Primeiro treino. Nossa. Foi bem legal. Então, daqui dali em diante, começou o processo de até recortar o Opala. Aí começou a recortar o Opala e inventa e asa e bota radiador para trás do carro, e daí arrada e volta. Alivia a peça de fibra, aquela coisa toda? Acho que até depois tem uma foto para mostrar ali. Aí teve naquele ano, 96, teve os 500 km Tarumã, voltou. Aí já tinha o Barreto e o Ronaldo Eli, pai do Ian Eli. Pai do Ian. Como era o nome do protótipo? Lá em Santa Maria. Protótipo de Santa Maria. Ele pegou um Fórmula 2 da época, de patão antigo. Era Baratinha que se chamava na época? Hã? Era um que se conhecia na época como Baratinha. Eu era criança, mas eu tenho uma lembrança. Fórmula 2, é uma forma, monoposto, com uma carenagem de berlineta antigo, né? Azul e branco, carenado, fechado. Esse mesmo. Era fantástico o carro, né? Muito e era briga, né? Era o nosso Opala contra a Baratinha do Barreto e do Ronaldo Eli. Foi na época, em 95, aí veio os primeiros Audi. Hoje ainda falei. Isso. Exato. Falei com o Fogaça ainda, vou fazer uma live com ele domingo até. Opa! Ele divulga, fazer uma live com o Fogaça, grande figura, a gente se encontrou no passado, conversamos um monte. E veio os primeiros Audi, o Fogaça, eu lembro que veio andar, veio 2 Audi. Era o Vitor Hugo de Castro, o Nego Freitas. Que acabaram ganhando. Depois também tinha nessa 12 horas veio 2 Audi. Fogaça, São Paulo, né? Campos e mais alguém. E o primeiro teve aquele de 94 do Joel Castilhos. Isso aí. Foi o primeiro Audi vencedor de 12 horas. Estava de Opala ainda. Nós estávamos de Opala. Aí em 95 a gente já estava com o Opala mais modificado. 96 foi o primeiro foi Tubarão. Foi o processo, isso aí. Foi em 95 a gente cortou. Começamos a cortar, vamos melhorar o Opala. Começamos a cortar. Foi que ficou só no assoalho.
Só o chinelo do E Opala. aí veio. Né? Foi ali. E começamos a montar É o que- carro em cima, né? Deixa só. 95 foi a primeira 12 horas que a gente andou com Opala 6 cilindros a gasolina. Isso aí. A Até Weber então, era carburador Weber isso da aí. gasolina. Até então ninguém usava. gasolina não se era usado mais há muito tempo nas Quando- corridas. O que se usava? Álcool e qual é que era a carburação? Eu acho que 81, 82 começou a era álcool, né? Então, e aí acabou a gasolina, só álcool. Foi álcool, que dava um pouco mais de potência sempre, né? Aí foi que a gente entrou com a proposta da Em Petrobras. 95 E a a- Petrobras, a gente queria propor um desafio para vocês, fazer um carro a gasolina para andar as 12 horas. Porque ganhava autonomia, né? Ganhar E ganhou, né? autonomia. Muita gente duvidou, não, ninguém acreditava que ia funcionar, né? No início, aquela primeira 12 horas, nossa, o carro parecia um carro a diesel, era uma fumaceira, assim, sabe? Até que acertou. Porque era aquilo, carburador não ainda, foi sabe? fácil. Ninguém tinha recurso na época de acerto. E aí, depois daquelas 12 horas, eu falei, bah, agora acho que encontramos um parceiro legal. Então essa coisa da experimentação de gasolina é com o primeiro Tubarão nas 12 horas de 96. Primeiro, Não, foi começou no no Opala. Opala. Começou no Ah, no Opala ainda. Opala. E aí o que aconteceu? Como o carro era um Opala e a Petrobras aí propôs para nós um convênio de desenvolvimento de combustível, eles tiveram uma cláusula no contrato que não podia beneficiar nenhuma marca. Então não podia ser um Opala, não podia ser Volkswagen, não podia ser Ford, GM. E Para daí, que não houvesse relação com as indústrias. então vamos fazer um protótipo. O que vocês acham do protótipo? Nossa, é para já, né? Falou isso pro pai. A gente fazia uma tico-tico, umas mirelhadeiras, saímos cortando o Opala, Saiu né? cortando Opala, já era Opala. Então, pô, a gente nunca tinha apoio de nada. Quando alguém vem pra gente, pô, a gente vai dar todo o apoio de combustível para vocês e desenvolvendo de motor, nossa, era o que o pai mais queria escutar na época, né? Então, começamos a cortar o Eu Opala. acho que foi 8, 9 meses para fazer o carro, né? Em 8, 9 meses, eu lembro que daí o carro... Aí não tinha o nome Tubarão, né? Tá tudo... Eu vi que tem muita gente perguntando o nome Tubarão. O carro ia ser MC1, MC1, no caso, sabe? que tinha. E aí era uns 500 quilômetros de Tarumã, né? A primeira corrida que teve. Isso aí. Vicente Daut foi a dupla do pai. Vicente Daut foi um corajoso que quis andar com a gente na época. Eu lembro que a gente não tinha pneu. Tinha grana pra A ter gente não pneu. tinha grana para comprar os pneus, a gente tinha apoio só de combustível e motor. E era pneu slick, né? E era pneu slick. Tá, e agora, como é que eu vou mandar pneu? E não tinha pneu aqui no sul, tinha que comprar lá das 5 Estrelas, que era uma loja lá em São Paulo, perto de Interlagos. E aí naquela época era estresse, tem que ir lá comprar pneu, arrumar um caminhão para trazer os pneus. Não era? Mas aí, olha só, eu fácil. lembro agora, que a parte eu cuidava, né? O Vicente pegou os pneus. O Egon Rexroth corria de ômega, já tinha ômega na época. Já tinha acabado o brasileiro de marcas, né? O atual campeão. Ele foi andar na estoque de ômega. E Isso ele aí. fez uma corrida em São Paulo de ômega. E ele tinha um jogo de pneu lá que ele só tinha feito alinhamento. O carro tinha dando problema, alguma coisa. Eu acho que o pneu tinha 2, 3 voltas. E aí o Vicente, eu tenho os pneus que o Egon tem lá. Na época eles tinham apoio com a Rossi, era grande parceiro do Egon lá, né? A Armas Rossi. O Vicente chegou, eu tenho os pneus, eu levo os pneus, eu vou mandar. O pai disse, demorou, traz os pneus. Os pneus eram semi-novo, na verdade, né? E, cara, eu nunca me esqueço, o carro na primeira andada virou 1,11. 1,11.2. Numa época que os Opalas andavam em 1,19. Dos Força Livre. Mas os 14, Força Livre, 15, a né? gente teve o nosso recorde de Opala mesmo, depois do Opala Força Livre nosso chegou a virar um 12.8. E 2.4, 12.8, 12.4. Com as alterações que vocês fizeram. Com as alterações. Aí na primeira andada, com o Tubarão 1, já com aro 18, com as rodas Bina da Stock, daí a gente tava, quando botou roda 18, eu tava no outro planeta, né? Que até então era as rodas 14, do Opala, a primeira andada foi com roda 14, Isso aí. do Opala, que era o pneu da Stock Car antiga. Era horrível, Só que, cara, não tinha freio. não tinha freio. O disco era ruim, sabe? Era um carro, ficou rápido, o carro com o pneuzinho era 14, e o pai disse, cara, não vai dar pra andar. Teve que ir pro aro 18, que era o atual da Stock, né? Aí conseguiu botar uns discos de freio maior, tudo certinho aí. Pra ter uma ideia, naquela época não tinha pinça de freio que tu comprava Yudi, Brembo, era uma pinça Varga, só que para ter freio, tu tinha 2 pinças em cada roda dianteira. Tu tinha uma pinça Varga de 4 pistão, que eles fabricavam para estoque na época, uma pinça de ferro, uma tonelada, com 4 pistão, e tu tinha mais a pinça do original do Opala na mesma roda, era 2 pinças de freio, para conseguir segurar o carro. O que vocês usavam em termos de transmissão, câmbio diferencial?
era o câmbio 5 marchas. Não, o Opala, o Tubarão 1, 5 marchas, câmbio Clark do Opala, do Opala 92. Que veio, o Clark. Mas tu pensava em colocar a quinta, quebrava, né? Era um parto, sabe? Todo mundo que vinha andar no carro, lembro do Vicente, depois eu lembro do Paulo Bergamaschi, o Dodói do pai, assim, por favor, quando for pôr só usava a quinta na reta na época, né? A gente fala na reta porque a gente tem base que só andava quase em Tarumã, né? Depois que começou a andar em Guaporé, Santa Cruz nem existia ainda. Então, quando chegar na bandeirada, na hora de pôr a quinta, põe com a ponta dos dedos, senão vai quebrar. Quem conhece o Opala sabe que a quinta marcha ela é deslocada, com sincronizado deslocado, então tu tinha que fazer com carinho para entrar direitinho, senão quebrava, né? Então, com a potência mais que o motor tinha, então, o motor de Opala era com 110 cavalos ali, e tinha um motor já na época, já tinha 280 cavalos, quase 300 cavalos. Eu tava lendo aqui, cilindro, né? Tem um pessoal que lembrou do cheiro do combustível, que foi o diferencial daquele carro. Todo mundo, o cheiro da gasolina, né? Porque ninguém no autódromo sentia mais cheiro de gasolina. Então, a gente foi o primeiro carro a voltar a ter gasolina, e o pessoal sentia muito cheiro do combustível diferente, e nas 12 horas o sucesso era a nossa labareda de fogo, né? Cada tirada de pé saltava. Na tomada da 2 era uma coisa maravilhosa. Eu ficava no fim da reta. Eu comecei em 12 horas, em 97, tinha 8 anos. Ficava todo mundo de olho, de queixo caído. Espera o Carlinhos espetar a marcha lá no contorno da 2. Porque vai ver a labareda, os caras achava aquilo de noite, maravilhosa. Chegava no laço, iluminava o laço inteiro por dentro. Naquele treininho, naquele aquecimento que os caras dão voltas um pouco antes da largada, a galera já ficava empolvorosa com aquilo. Era uma sensação. Na época, a gasolina, como era uma gasolina especial de competição, não era igual de rua, né? Usava chumbo tretitílico, que na época, hoje é proibido usar chumbo na gasolina, que era usado que ainda usa na gasolina de aviação. Só pode usar na gasolina de aviação, né? Então o cheiro é bom para quem gosta de carro. O cheiro daquele combustível era muito bom. E depois, era tanto desenvolvimento que cada corrida era uma gasolina diferente. Era formulação diferente. Que o projeto, qual é que era? Isso em 97, por ali, o projeto era que a Petrobras queria estar na Fórmula 1 no ano 2000. Esse era o projeto. Queremos trabalhar para no ano 2000 nós ter uma gasolina na Fórmula 1. A coisa deu tão certo que em 99, final de 98 começou a tratativa, 99 já estava. Quase 2 anos. A gasolina na Fórmula 1, na Williams, né? Aquela Williams vermelha começou, né? E depois... Winfield, da Winfield, aquela. No meio do desenvolvimento, a gente testava aqui e eles ficavam todo mês mandando combustível para a Inglaterra, na Williams, para os caras ir testando dinamômetro, né? Porque sempre a Fórmula 1 sempre está trabalhando anos na frente, né? Então, o que vai... Depois a gente vai chegar até... Por que a gente virou turbo depois? O nosso carro, depois a gente foi para 6 cilindros, aspirado, e depois V8. E aí, no futuro, depois a gente foi para turbo. Na época, mas turbo, mas tinha um V8 tão legal. Cara, a gente tinha desenvolvimento de combustível. E a Petrobras já sabia que a Fórmula 1 ia virar turbo em 2000 e... Quando virou turbo? 2000 virou em 2014, 15? 2014. Tá, mas a gente já sabia disso lá em 2008, 2006, já sabia. A FIA já tinha esse processo, né? A FIA já tinha avisado eles que... Era uma tendência, né? Era uma tendência, então a gente já... Começou a trabalhar em combustível. A gente já mudou o carro para turbo para começar o desenvolvimento lá em 2006 para 2007, entendeu? Até porque de rua começariam a vir com turbo, entendeu? E a Petrobras tinha que se especializar nesse tipo de combustível, os carros de rua. Então, o nosso carro sempre foi uma ferramenta muito usada, né? Para isso tudo, né? O Lacombe tocou no assunto aqui, o Roberto Lacombe, o Mosqueta mencionou também nos comentários. Antes que a gente se dedique um pouco mais a essa parte aí da gasolina e depois a evolução dos tubarões, só para a gente não perder o fio da meada. Em que momento, lá nos idos de 96 mais ou menos, que o MC Mecânica Carlinhos, né? Que o MC1 virou o Tubarão? Cara, foi assim, ó. A gente estava lá em casa com o carro não estava nem pintado, estava nas fibras ainda, fazendo molde. E um cara... Não foi Furtado, foi o Reginaldo Lima. E o Furtado também depois. Tava depois do Furtado, o Cláudio Furtado na época, mas eu lembro bem. Eu comprava a peça da CarQuest antigamente, em Porto Alegre. E o entregador de peça era o Reginaldo Lima, que era um amigo nosso que ajudava o Perna a fazer a narração. Fazia comentário na narração das 12 horas. Ele estava sempre no autódromo, era uma figura... cara muito carimbado, muito gente fina na época. E ele era entregador de peças da CarQuest.
E ele ia lá me entregar peça. A gente foi um dos pioneiros a mexer com Carro importado. um carro importado aqui no Sul, com BMW. Isso foi desde 92, eu tinha amizade com eles, comprava muita peça. E nesse tempo lá, o cara foi lá, o Reginaldo me disse, cara, mas esse carro, essa boca aqui de entrada de ar de você parece uma boca de tubarão. E nem nós não tava nem aí pra tubarão, né, cara? Não tava na vibe de arrumar o nome. Cara, e aí, a gente não falou mais nada. E só que começou na primeira corrida, o Reginaldo Lima tava lá junto com o Perna. O Perna narrando. Narrando. O cara começou a falar, vem o Carlinhos de Andrade a bordo do Tubarão. E ele botou ele começou a chamar e começou o Perna. Pô, o Perna faz parte de Tarumã, né? Como todo mundo sabe, nossa senhora. Tá sempre lá. É um patrimônio de Tarumã. Patrimônio. Eu tenho o prazer de ter corrido 20, 12 horas, o Perna narrou acho que todas, né? Então, acho que ele já tem mais de 30 anos, 12 horas, se eu não estou enganado. Desde 88. E o Perna, aí começou. Cara, Tubarão, desde ali, nunca mais, cara, se livramos. Acabou que o MC Tubarão começou a ficar mais conhecido do que a Mecânica Carlinhos, na época, que é MC Competições. É isso aí. Aí depois a gente começou... Até que chegou um ponto de, cara, ô pai, vamos ter que trocar, né? Trocar de marca, vamos apostar nessa marca, né? Criou uma marca, até que o pai gostava muito, disse que o Tubarão era muito carismático. O cara é carismático com as crianças. Sim, eu lembro que ele... O Dick Vigarista, a corrida maluca, sabe? Então, foi bem legal essa parte. Vamos fazer. Então, ficou Tubarão, queria uma marca. Então, o pai gostava muito dessa parte da torcida, das crianças, né? Que era o que o pai sempre dizia. Um filho leva um pai no autódromo, mas o pai não leva o filho no autódromo. Entendeu? Então, normalmente, o pai focava muito nessa acontecia parte. assim. O pai... Depois que o pai leva a criança, quando chegava em casa, já começava a perguntar quando é que vai ter corrida de novo, que eu quero lá ver os carros. Então, era isso que acontecia. Só dar um oi aqui, que eu vi que entrou aqui, Vicente Daut. O cara Opa! Pai do Tubarão, faz parte da... Abração aí, cara. O cara que teve a coragem de esperar o bicho a primeira vez. É parte da história, do patrimônio desse carro aí e de toda a equipe. Tem uma galera aqui que tá também pedindo um abraço aqui, a galera da bike que pedala comigo todo dia, bem dizer, aí o pessoal de Campo Bom aí, um abraço pro Elias, porque o Elias Vaz, se eu não desse um abraço para eles que nunca mais falavam comigo, tá aí o abraço, pode falar comigo amanhã. A barbatana do primeiro Tubarão, ela veio depois dessa brincadeira por causa da entrada de ar? Foi na primeira 12 horas já daí também. Meu pai disse, vamos ter que... Como todos os carros nas 12 horas tem uma luz identificando. Começou assim, ó. A gente teve um patrocínio, na época o Paulo Bergamaschi ele importava, na época dos telefones celular, quando começou, né? O Paulo Bergamaschi tinha um contato na Nokia. E aí a Nokia, poxa, nunca esqueço, foi o primeiro patrocínio de volume, assim, que, nossa, quando a gente teve aquele patrocínio de 12 horas, nossa, nós nunca tivemos era um patrocínio, digamos assim, a gente teve amigos, apoio, da Nokia, da Toque, né? Sempre foi. Aquele patrocínio da Nokia, para nós, era um patrocínio que parecia que não tinha patrocínio para a temporada toda. Foi mas 12 horas foi outra. A primeira vez que a gente assinou um contrato. E outra coisa legal, em setembro, o dinheiro estava na conta para correr as 12 horas em dezembro. É isso aí. Nossa. Nós estávamos com o dinheiro na conta. Eu nunca imaginava isso no Então a gente fez um planejamento muito grande. Inclusive, a gente fez chapéu, a galera que tá aí vai se lembrar. O Hugo lembrou aqui, o Hugo da Carrão, que foi o cara que começou com tudo com o pai, né? A filha do Hugo, a Camila. Então a gente o que a gente pensou? O que o pai pensava sempre? Cara, a corrida tu não sabe o resultado. Então tu tem que gerar o retorno pro teu patrocinador antes de começar a corrida. A corrida vai ser um plus para ele, entendeu? O que a gente fez? Camiseta, boné. Primeiro a gente fez boné, bordado. Então, e aí a gente arrumou aqui um cara que fazia fantasia. O nosso amigo Pablo aí, Matheus Martins da Vapoesta, levou nós, acho que foi lá em Lomba Grande, um cara que construía o bichinho tubarão em espuma. Isso aí. Um bonequinho. Não tá ali dentro. Tá ali. Pega ali, vai pegar. O tubarão em espuma. A gente montou, aí fez uns 30 bonés desse. Era um tubarão em cima do boné. Um tubarão vermelho? E sim, eu lembro. Brisada nas 12 horas, botou uma lanterninha dentro, iluminava aquilo na cabeça ainda. Ali, ó, Thiago tá trazendo. Ainda tem um guardado que vai ser guardado com muito carinho, né? Eu vou mostrar. Olha só, gente. Ó, olha só, tava falando. Nossa!
Nossa! Esses bonés Feito à mão, boné, um por um, né? Nokia MC. Aqui tá o Petrobras, O tubarão era Refap, costurado em cima do boné. Petrobras Refap e os tubarãozinhos. Isso aqui a gente... é espuma, toda O espuminha. pessoal tá? que conhece bem isso aqui é hashtag isso aqui em casa, né? Frustração velha. Hein? Então, esse foi o primeiro. E outra, aí foi feito um tubarão gigante, que a Camila, filha do Hugo, vestia ele na cabeça e ficava tipo um cocar de índio grandão até embaixo, sabe? E aí era a nossa grid girl, né? A Camila com aquele tubarão enorme. E aí o que aconteceu? Bah, nas 12 horas tem que ter uma iluminação para identificar o carro. Aí criou... Construímos, tá com o Trevisan levou ele embora. Uma barbatana de acrílico. Aí cortou bonitinho, fez uma barbatana de acrílico, verde, esverdeado, e botou a luzinha dentro. E aí ficou marcado, né? Eu Sempre, né? lembrei uma coisa que tu falou que o pessoal via. O pai tinha uma coisa que ele sempre, desde quando o carro aparecia na primeira volta quando saiu do box, isso ele sempre falou, cara, a primeira vez quando tu vai sair do box, sai sempre rápido, já sai forte. Quando o carro aparecer na 3 lá no tala, os caras já mostrar que o carro é forte, que tu tá bem, que a galera vai torcer pra ti. Causar um impacto. Ele sempre fazia isso. Ele sempre brigava para sair por primeiro do box. Na época da Regional de Turismo tinha uma briga, que a corrida era domingo, só tinha aquela corrida. O Hugo vai se lembrar quem era o primeiro a alinhar na saída de box. Quem era o primeiro a ficar pronto para alinhar na saída de box. E, cara, dava briga. Sabe? Para quem vai, às vezes ficava uma hora no saída de box parado para ser o primeiro. Sabe? Então, isso era uma competição paralela da galera. Então, o autódromo sempre lotado, né? A gente não tinha, antigamente era aquela coisa, era menos opção, né? A gente tinha só estádio de futebol e autódromo, então, poxa, a gente tem foto, tinha congestionamento na entrada de Tarumã até o Trevo, né? Para assistir as corridas do Regional de Turismo na época. Corridas do regional, não era nem as 12 horas ou provas maiores, mas as provas locais. Carros. Só que eram marcas diferenciado, assim, com o nível de pilotagem. Os melhores pilotos do Brasil andavam nesse campeonato. Sabe? Então não era top em cima de top. Tinha uma safra de pilotos gaúchos maravilhosa naquela época aí, né? E mais os outros tubarão e depois as pilotos. E aí foi então. Aí o Tubarão 1 chegou naquele ano de 97, né? Final. Que ele, tipo assim, deu um limite. Não tinha mais para onde ir de desenvolvimento, porque ainda era um Opala por baixo, suspensão, peso, né? Aí o pai disse, então, cara, vamos construir um carro. Aí, e outra, nós fazíamos o carro, aí o pai começava a fazer o carro lá. Não tem computador na época. A gente brincava, era no papel de pão. Eu tinha, esse dia, a gente fez uma limpeza, eu achei ainda os toquinhos. A gente cortava 4 toquinhos de 5 centímetros de altura, de tubo, fazia um pezinho, parafusava no piso da oficina lá, que era de pedra-ferro, né? Dali para cima, ó, esse é o gabarito. É os 5 centímetros de altura que o carro vai ter do chão. E dali para cima eu puxava os 2 primeiros ferros, que era a nervura do carro, e construía o carro. Então tem diversas fotos ainda guardado, né? Então era uma coisa que tu não te projetava nada, tu ia puxando o ferro e agora vai aqui, vai ali, o pai desenhava alguma coisa de suspensão. E o nosso grande desafio, porque o pai nunca teve estudo, eu também não tive, depois eu fui fazer um pouco de engenharia mecânica, mas não fui até o fim, porque não aguentei o estresse também, de fazer a primeira suspensão. Como é que vamos fazer uma suspensão independente de um carro de corrida? Sabe? Não tinha internet para copiar naquela época, né? 94, 95. A internet estava gatinhando, né? Aí e nem era uma coisa comum nos carros que a gente tinha daquela época. Olhava como é que vamos fazer, e agora aí não pode ser bucha de borracha, como é que vamos fazer com rolamento, sabe? Aí tu ia montando as balanças. Unibol. Cara, Unibol era uma coisa do planeta. Era uma Babilônia, até o Hugo vai lembrar, a gente comprava, tinha uma loja em Curitiba que vendia isso, a PowerTech, né? PowerTech, na época, era, acho que uma das únicas lojas que vendiam peças de performance. Depois eu lembro que a gente começou a comprar os Unibol de implemento agrícola. Isso foi depois. Então, o primeiro carro, tu usava o mínimo de Unibol possível. Tu usava mais pivô. O pai pegava pivô de Opala, enxertava na balança, porque a manga continuava a ser a de Opala, né? A manga dianteira. O diferencial traseiro é a de ômega, mas daí não pode mais ser com a suspensão do ômega.
Aí fabricava uma manga diferente. Então, cara, foi, olha, difícil pra caralho o começo de tu criar do zero um carro sem tu ter nada de conhecimento. E hoje... Na tentativa e erro. Isso aí, isso aí. Hoje os caras falam, mas o carro era rápido, não sei o quê. A gente até era um pouco, aqui em Tarumã, Guaporé, a gente tinha muita mão, né? Já das pistas, lógico, né? Só que a gente usava um pneu muito ruim. A gente usava um Pirelli duro. Só existia um pneu no Brasil, né, na época, né? Que era o Pirelli estava o Nacional, que a gente dizia. Nacional, lógico. Que era usado na estoque também, né? Era usado na estoque, mas lá, como era uma categoria igual para todo mundo, a gente brinca, era ruim para todo mundo. Era um pneu duro, cara. A gente brinca com o pneu de madeira. E a gente começou a pôr mais potência no carro e o carro não era tão... E o carro era mais leve que o estoque. O estoque, por si só, era um carro mais pesado, aquecia mais aquele pneu. O nosso carro era mais leve, a gente não tinha downforce e tinha muita mais potência. O carro, cara, o carro só patinava. Era uma briga. Era pra ter uma ideia, quando daí ia usar os carrinhos de aro 13, lá, usar o Dina, aquela coisa, usava um pneu de Fórmula 3, que era um chiclete. Era um pneu feito para bateria de 20 voltas. Cara, na chuva era horrível. Tomava 10 segundos. Na chuva a gente No seco andava na frente dos Audi, às vezes foi, do Soldan, tinha Audi, delegado Ribas, na época, Castrinho, andava junto para na frente. Chovia 10 segundos para trás. Qual é que era a diferença de peso, mais ou menos, do Audi pro Tubarão nessa época? Os Audi pesavam 650. 650, 700 quilos, o Tubarão pesava 1.000, 1.200, 1.100. A gente chegou a ter Tubarão, o 2 eu lembro que pesou no início 920 quilos. Quando a gente fez o Tubarão 2, foi o primeiro carro todo de molibdênio. A gente vai terminar a história do Tubarão 2. O que aconteceu? Então, temos que construir um carro tubular. Bergamaschi, na época, deu uma força para nós, com o nosso amigo hoje, Renato Naspolini, da TechSpeed. Eu sei onde é que compra molibdênio. Cara, a gente foi para Bergamaschi, foi a São Paulo, comprou lá no Naspolini molibdênio, que na época ele fabricava as fórmulas Chevrolet, as Fórmula 4, na época ainda. Então, compramos um pouco de tubo molibdênio, era muito caro na época, tubo redondo. E a gente tinha uns amigos aqui no Aeroclube de Campo Bom, e tinha lá uma sucata de avião, de sucata. Aí tinha lá uma sucata de um biplano, que tinha caído aí, e tinha um monte de tubo, e era tubo leve, era molibdênio. Cara, pai, vamos lá, carregamos a caminhoneta cheia de sucata de tubo de avião, de biplano, que foi, quem conheceu o carro, nós tinha o carro nas laterais do piloto Santo Antônio ali, te passava 2 barras embaixo no chassi, uma mais em cima, ficou uma treliça ali, né? Essas treliças eram feitas com a sustentação das asas do biplano. Ela era muito lindo, um tubo de molibdênio de uns 10 centímetros de largura, mas com formato em gota, por causa da aerodinâmica do avião. Então a resistência assim era muito forte. Então construímos um carro com muita sucata de biplano, de um acidente aqui de Novo Hamburgo. Então isso foi... E aí depois muito alumínio, muita fibra, né? Então o troço foi assim, super artesanal. O pessoal da Plastifibra aqui de Novo Hamburgo, mas não imaginava trabalhar com fibra, sabe? Na época, como é que é? O que é fibra de vidro, né? Aí veio o pessoal da Plastifibra, que era amigo do pai na época, ajudaram muito nós no começo, a aprender a fazer todo o modelo do carro. O Tubarão 2 foi fibra de vidro? Ou o 1 também? Ninguém fazia, não tinha ninguém que fazia fibra de vidro. Aí, depois que a gente teve esse primeiro contato, a gente conheceu o cara que era meu treinador no Bicicross, na época do BMX, ou de hoje, né? Era Bicicross na época, né? Eu corria Bicicross. O Wilson. Wilson dos Santos, hein? O Wilson dos Santos, que agora está em Santa Catarina. E ele era especialista em fazer capacete. Ele fazia o capacete do que a gente usava no Bicicross de fibra. Ele começou a fazer isso, ele começou a fazer banco de bicicleta, fazia um monte de coisa. Mas o Ford ele fazia lixeira. Ele fazia essas lixeiras que até hoje tem aqui. As lixeiras de fibra que na época... Que fica na frente do condomínio, todo mundo deposita. A lixeira de fibra, de ferro, apodrecia muito. E o Wilson começou a fazer lixeira de fibra e começou a vender pra caralho aquilo. E aí o que a gente fez? Depois começou a ficar fraco, a gente chamou o Wilson e ele virou o nosso fibreiro. A gente virou o nosso fibreiro e aí a gente colocou ele. Hoje ele fez muito carro, hoje continua fazendo muito carro de corrida. Ele é um dos caras né? que mais faz carro de corrida no Brasil de fibra hoje, o pessoal abriu conhece. Um grande mercado para ele aí. Abriu um mercado novo para ele e ele agradece a gente até hoje, nós e ele.
Um parceirão, E trabalhou com a gente muitos o anos. Tubarão 2 à frente era fibra, o meio do carro era alumínio rebitado no martelinho, a lateral, tudo a parte ele fazia, e só o teto e a traseira era fibra, mas tudo comprado, a gente moldava, todo o carro era feito com um tubinho metálico de 10 milímetros de grossura, então tu moldava todo o carro, puxava o desenho que tu queria fazer, alumíniozinho em cima dele e rebite, né? Então esse era o carro, e assim mesmo o carro ficou com 980 quilos na época. Imagina um carro 6 cilindros, nada de tecnologia, com câmbio, com diferencial, pesava super leve para a época, né? Vocês ganharam o quê? Uns 300 quilos ali do 1 pro 2? Uns 200 quilos aliviou. 200 quilos. Jefferson, eu lembrei agora, eu falei contigo antes, vi tem bastante gente com a gente aí. Eu vou pegar, então, a gente fala do combustível. A primeira surpresa. A gente fala do combustível da Petrobras, mas daí a gente começa a lembrar do primeiro carro com injeção eletrônica programável do Brasil, que na época era uma coisa assim de maluco. Quando... A injeção no Brasil só tinha no Monza e no Santana. O Monza, do Gol GTI depois, mas era o Santana executivo, aquele, e o Monza EF500. Os primeiros Ômega top de linha também apareceu alguma coisa, né? Aí o Ômega foi em 95 ali, mas o primeiro carro do Brasil com injeção foi o Monza, o Gol GTI e o Santana executivo. Certo. Então, aí a Petrobras diz, cara, só que para nós poder desenvolver combustível, eu não tem que ter uma injeção eletrônica. E no Brasil não existia isso. Né? Se pegasse lá, não ser uma de carro de rua, que não ia funcionar para nós, porque não era de mapeamento aberto. E aí foi a Petrobras para a Inglaterra, Estados Unidos, foi a gente comprou uma injeção eletrônica lá na época. Austrália, Electromotive. Electromotive. Então essa foi a primeira injeção eletrônica programável de um carro de corrida no Brasil. Ela está aqui na minha mão. Eu vou mostrar para vocês como é que Vejam só essa preciosidade, gente. Olha isso. O tamanho de uma barra de chocolate. Apresenta e explica isso pra gente aí, tio. Aqui é o computador. Isso é um modo de injeção eletrônica hoje, né? Então, aqui em cima tinha as bobinas. Então, eram 3 bobinas duplas que eram ligadas nesses polos. Para 6 cilindros, né? Para 6, essa aqui é para 6 cilindros, né? Então se alguém vai ver aqui, ó. Aqui. Tá até escrito ali, ó. Aqui, finalzinho, 6 cilindros aqui, ó. Tem um código dela aqui. Olha como é que clipava os fios aqui. Sabe? Os fios aqui, ó. Os fios aqui eram um parafusinho. Tu abria o parafusinho, enfiava o fio aqui e apertava. E aqui diz tudo, ó. O que é cada coisa ali, entendeu? Cada sensor. E aqui os lados os outputs e os inputs, né? Que era, aqui tinha, ó. O pessoal vai ver aqui, ó. Os sensores que tinha na época. MAP, TPS, sonda, o sensor de rotação, né? E aqui do outro lado saía bomba de combustível, a bateria, a luz de injeção. Na época tinha até luz de anomalia. Agora não existe mais. Agora é o né? seguinte, como é que fazia... Aí como é que fazia para mexer com ela, né? Tecnologia da época. Como é que fazia mexer? Ó, isso aqui é o primeiro Notebook. notebook Primeiro laptop de competição. do Brasil. Para quem está acostumado com Fueltec, ProTune, toda a tecnologia hoje, olha o que os caras faziam na época. Ó, agora vamos abrir ele aqui. Para vocês mostrar. Assim ele era. Aqui Uau. tem a rotação É muito legal de da ver. Petrobras. Quem vai conseguir Deixa ver? eu mostrar para eles aqui, ó. Ali, ó. Isso aqui que tem aqui, ó. XPTO era o nome de uma gasolina, tá? E aqui tu tinha que botar a tantos graus de umidade, temperatura, ele tinha um percentual de TOG, que era o tempo de pulso de injeção. Então a Petrobras mandava para nós, ó, tu tem que mudar no programa tal tempo para te mudar. O mapa tava pronto, quando trocava o combustível, tu tinha que enriquecer o empobrecer inteiro. Então a Petrobras mandava esse número para nós. Bem como aqui também, ó. Tem lá MTBE, 311 e 311T, o TOG de cada um. Na época, para vocês terem uma ideia, aqui os gaúchos conhecem mais, a nossa gasolina não tinha álcool no nosso combustível. Até um tempo atrás, né? O combustível do gaúcho era, em vez do álcool, tinha o MTBE, que é um produto químico criado aqui no polo petroquímico. Aí, coisa de governo, depois tiraram o nosso MTBE. Não, o Brasil inteiro tem que ser álcool. A casa dos usineiros, lá o pessoal todo, né? Então, cara, isso ali, tu mexer tudo em DOS, tá? Não tinha tirar log do carro. Não, daí
de como é que tirava o login. Aí começou aquela coisa, cara, ia andar nós tínhamos no dinamômetro. O dinamômetro a gente fazia, né? A gente vai dobrado, botava no rolo e ficava ali do lado, olhando o que estava acontecendo. Só que aí, né? para tirar o login, tá, o computador não tinha cartão de memória, não tinha nada. Tinha que pôr o computador dentro do carro. Aí a gente começou a botar o computador no carro, a primeira coisa que acontecia, vibrava o disco rígido do negócio e não funcionava, parava de gravar. Enquanto estava acelerando o carro no dinamômetro, plugava o computador ali para fazer a leitura. Aí ficava olhando, monitorando, Só né? que daí a gente ficava numa mesa do lado, né? Só que daí veio a grande ideia, pá, temos que botar para mapear andando, para ver como é que é nas curvas, ver todas. Como é que é o mapa do carro andando. Na prática, né? Aí, agora a segunda engenharia. Fazer o disco rígido não vibrar na época, né? Com a vibração do carro. O troço vibrava pra caralho. Aí o pai construiu uma caixa. Uma caixa compensada, era uma caixa com outra caixa dentro. Só que essa caixa interna era suspensa por molas. Mola, espuma. Mola, espuma. Aí tu botava o computador dentro dessa caixa interna, amarrava com tirante ele, abria ali, dava o ok. Cara, era 2 voltas de memória que tinha. Sim. Tu tinha que dar o ok e sai. Dá 2 voltas e chegava no box e ia desligar do computador, né? Porque não tinha bateria não pra tinha, isso tudo, né? a bateria não aguentava. Cara, o computador já era velho na época, né? Ele não tinha grana para comprar computador, né? Não estava preocupado em ter pneu pro carro. Que já O módulo de injeção veio da Austrália. O notebook é de lá também? Não, o notebook a gente comprou de um amigo nosso aqui de Sapiranga. Usado. Era um PC 286, 286, 386, eram os luxos da época, né? Esse aqui era, pra ter uma ideia, era um Super Light 286. Era light. Imagina, ele é MS-DOS ainda, né? Só não tinha aquele joguinho da tartaruguinha ainda dos primeiros computadores. Era uma coisa de louco, sabe, cara? Mas era bonito de ver os gráficos. Tu separava a tela em 4 gráficos, 4 lugares. Cada uma tinha seu gráfico, né, para analisar. Mas daí, voltando, isso tudo, quando a gente começou, no início foi um retrocesso, né? No início a gente... os caras diziam, cara, vocês estão loucos, vocês tinham um carro andando, vocês estão loucos por botar gasolina, injeção eletrônica. Isso, mecânicos, amigos nossos da Redondeza, diziam, cara, eu não vou nem investir em injeção eletrônica. Isso aí vai durar 3 anos, vai quebrar tudo. Pois é, como é que foi para vocês... Como é que foi para vocês aprender a mexer com essas tecnologias, que era coisa nova para todo mundo, que não se tinha uma receita pronta? A gente tinha, na época, muita gente está aí, vai saber, a gente tinha um engenheiro na Petrobras, que era um... era uma equipe muito grande, né? Mas tinha um cara lá que o cara tinha 5 faculdades, que era o Dinarte. Dinarte, tá lá até hoje. O engenheiro Tilcles era um cara que foi o nosso pai lá, nosso mentor lá do pai. E o pai, o que aconteceu? Eles tinham estudo, né? O pai não sabia nada de inglês. O que o pai fez? A primeira coisa que o Dinarte falou para ele, cara, tu tem que comprar um dicionário de palavras técnicas de inglês. Não é dicionário de inglês comum, era um dicionário técnico de inglês. Sabe? Então, começou a estudar, sabe? Então, e tinha esse dicionário na época? Sabe? Tem Márcio, o Tuxo, gurizada do Petrobras na época, né? Era uma família, aquilo lá tudo. E aí o pai ficava de noite estudando as palavras técnicas em inglês no dicionário, né? Para poder depois mapear a injeção, saber o que era cada coisa. Não tinha Google, né? Não tinha nada. Não tinha essas coisas. Então, o Dinarte, para vocês terem uma ideia, quando a gente chegou na Petrobras a primeira vez, tinha uma Chevy lá, né? Aquela Chevette picapinha. E do lado tinha uma mesa de uns 3x3 cheio de fio em cima, e resistor, e diodo, e potenciômetro. E depois o pai do carro, o que é isso aqui? Não, isso é o módulo de injeção eletrônica do Chevette. Você tem uma ideia? Na época, já tinha o Monza com injeção eletrônica. Ele pegou o corpo de injeção do Monza, o distribuidor, botou num Chevette e construiu uma injeção eletrônica do zero para botar num Chevette. Só que vieram em cima de uma mesa de uns 3x3. Mas ele dizia, o ponto eu mexo aqui, o combustível eu boto ali, sabe? Então, o conhecimento que esses caras tinham na época já era fantástico. Deixa eu contar uma história. Quando a gente começou depois a primeira vez que a gente foi correr fora do estado, a gente tinha toda a equipe aqui no sul, Tarumã, Poré, para nós. Vai, agora, vamos a Curitiba. A primeira vez a gente foi a Curitiba em 2000, né? 2000, na época da Brascar. Na época da Brascar. 2002, acho que era. 2001, vai. Tá com o Tubarão 4 daí, tá? Como é que a gente vai ir para Curitiba? Porra, nós nunca não tinha estrutura nenhuma. Nunca tinha saído do estado. O que a Petrobras fez pra gente poder
daí a Petrobras cedeu uma caminhonete que também fazia parte, tipo assim, eles não podiam dar nada de dinheiro pra gente, nada. Não podiam pagar nada. Então, eles fizeram, não, mas a gente tem uma caminhonete que testa combustível aqui também. Então nós vamos pegar a caminhonete que testa combustível, o reboque de vocês, e vamos testando combustível da Petrobras com essa caminhonete. Tinha uma A10, uma caminhonete 6 cilindros, aquela com gabine longa, com motor de Opala 6 cilindros com injeção eletrônica. Com injeção eletrônica. Com injeção. Com injeção. Aí o Tuxo, que era o piloto da Petrobras lá, o pai foi nosso motorhome. Eu lembro que... Não tinha motorhome. Primeira vez naquela Curitiba foi uma Trafic, tinha uma Trafic com combustível e material dentro e a caminhonete da Petrobras com um carregado de tonel de combustível. Eu lembro que na volta eu vim de carona. Para ir foi o piloto da Petrobras e mais um funcionário nossa. E daí, para o nosso guri não ficar muito cansado, disse, não, na volta deixa que eu venho. Na volta eu venho de carona. Nunca me esqueço, a gente saiu do autódromo de Curitiba e parou para dormir na refinaria lá Na Repar? Na Repar. No Paraná. No Paraná. Eu e o Tuxo paramos para dormir lá. A gente guardou o carro e a caminhonete, não podia ficar nada na rua. A gente guardou o carro lá na Repar e fomos dormir num hotelzinho do lado, que o carro a Petrobras não permitia que os funcionários viajassem à noite. Então a gente foi, a equipe seguiu viagem no domingo e a gente ficou lá e na segunda de manhã veio tranquilo. Então foi anos, isso durou até poucos tempos atrás. Né? Até o Tubarão 8 ainda era da Petrobras, tinha a coisa da Petrobras com a Peturbo ali, né? Então ainda tinha Petrobras. Foi aquela coisa mesmo, o desenvolvimento de motor sempre seguiu, mas o desenvolvimento do carro era aquilo. O carro não tá legal. O pai sempre dizia aqui, ó, eu não sou de remendar caipira, não gostei de carro, põe no museu, faz outro. Pois eu queria perguntar isso para vocês, em que momento, claro que teve situações de acidentes, ali o Tubarão 3 teve aquele acidente já pela manhã, nas 12 horas de 2000, mas em outros casos, em que momento você sentia, chega, esse Tubarão aqui está no limite, a gente precisa ter uma concentração do próximo, isso era uma percepção do próprio Carlinhos. E nas corridas também, tipo assim, tinha um Tubarão, veio os Audi. Bom, né, tem que tentar fazer uma coisa melhor que os Audi. O pessoal começou a evoluir, nós não podíamos ficar parado. Daqui a pouco veio os Spider. Bom, tem que fazer uma coisa melhor que os Spider. Aí ia lá, fazia de novo um outro carro. Sim. Aí veio a Metal Moura e criou em 99 o primeiro MCR. O patinho feio. Agora os caras fizeram um carro aqui, agora nós temos que fazer de novo outro carro. E aí começou essa evolução inteira, sabe? Aí foi o Tubarão 4, era o 6 cilindros ainda. Aí depois o Tubarão 5 foi o primeiro V8. Aí o primeiro V8, cara, até o Hugo tá aqui junto, até o Hugo lembrou também. A gente, o pai sempre era muito parceiro técnico. A gente também, desde 85 do ano 2000 e pouco, a gente testou pastilha de freio da Fras-le. Então a gente sempre tinha uma ótima pastilha do pessoal da Fras-le, entendeu? Que era uma carência de vocês também ter um freio à altura de um carro daquela envergadura. Só lembrei agora, né? Falou do primeiro V8, jamais, não posso deixar de falar isso. Os caras que, nossa, chega a me emocionar. O pessoal da Noco, a Sandra deve estar escutando, o Ivo, são os antigos donos da Toque. Eles, a gente chegou lá, a gente andava 6 cilindros e na época não tinha. E eles apoiaram o pai desde 1981, uma coisa assim. E sempre apoiando, nunca. A gente teve uma enquete uma vez num blog, a Noco Química, a Toque, é o patrocinador mais velho de automobilismo lembrado do Brasil. E foi com a gente, eles patrocinam a gente, imagina, eles patrocinam desde 80 até hoje. Tá aqui a frente aqui, depois eu mostro a frente do nosso carro, tá ali Noco, que a Toque virou Noco depois. Aí eu nunca lembro, a gente queria fazer um V8, mas na época não tinha, a Petrobras ajudava o combustível e a gente não tinha grana. E o Ivo chegou lá, vocês querem fazer um V8, não tem grana? Eu banco primeiro com o motor de vocês. Pode mandar vir. Então, poxa. Aí o que aconteceu? O Hugo vai lembrar, eu, o Hugo e mais uns amigos, nós estava no salão Estava em São Paulo, no salão de autopeça lá. E aí, lá em Santo André, tinha o preparador do André Takeda, vai lembrar o nome dele, acho que não sei se é Serginho, como é o nome dele lá. Eu fui na oficina dele, lá em Santo André, eles tinham um motor de Camaro, ou de Corvette. Os caras tinham feito lá uma prova de quarto de milha, o cara tinha passado do final da pista, se acidentou e tinha sobrado o motor. Então eu e o Hugo, lembrar, a gente foi lá olhar esse motor
para comprar esse motor usado, de Corvette de rua, e a gente trouxe embora esse motor depois. Né? Então, a primeira vez que eu vi lá o Takeda, esse aí tinha os motores dos caras, igual aqueles dois V8 com os dois magnetos em cima. Cara, quando a gente chegou lá, você apavorou. Nunca tinha visto uma coisa daquela, né? Então, aí trouxemos o primeiro V8, que aí o pai montou, tem foto guardada até hoje. Aí começamos, aí o que sobrou do motor? Só o bloco. Só o bloco. Tinha que trazer tudo dos Estados Unidos, tudo. Sobrou nada. E aqui aí tinha o nosso amigo André Fink, lá do Hugo também, com ele lá de Samba, morava em Miami já. Aí começamos aí. Aí já tinha e-mail na época, né? Isso pra gente contextualizar, isso é começo dos anos 2000, já Tubarão 5. Isso aí. Aí tinha e-mail, aí eu tinha a revista da Summit, tinha o site da Summit, né? Mas era a revista da Summit na época, né? Cara, aí começa a descobrir o que nós temos que comprar para fazer um motor V8 de corrida. E não era de arrancada, era um motor V8 de corrida de pista. Aí vai, né? Começa a perguntar de amigo, tudo. Aí montamos o primeiro motor. Tudo comprado por fax. A Summit tinha. Comprava por fax, né? A revistinha da Summit, vai lembrar, tinha um formulário dentro, tu preenchia o formulário e mandava por fax. Mandava por fax para os Estados Unidos. E vinha. Eu lembro que o meu primeiro capacete Simpson, a gente comprou por fax, eu nunca me esqueço. Os dois. E o fax era uma coisa chique, né? Revolucionária daquela época. Eu nunca me esqueço, poxa merda, vai vir esse negócio, mandamos o fax para os Estados Unidos. Será que vai vir agora? Eu nunca me esqueço da felicidade quando eu fui no correio, um sábado de manhã, tava lá 2 caixas de capacete, digo, meu Deus, não acredito. Cara, veio tudo certinho, cara. O Simpson Bandit. Simpson Bandit. O pai, esse capacete é legal, né? Compramos 2 Simpson Bandit. Pensa na felicidade quando chegou os capacetes lá. Nem imaginava, né? A gente só comprava as coisas por aqui e as coisas lá de fora. Hoje, cara, eu sempre brinco, hoje é muito fácil, né? Hoje estava pedalando com o Cezinha, César Ramos, parceirão aí de pedal, aí botei ele no pedal agora, para ele ter mais sucesso ainda na Stock esse ano. A gente falando, assim, na época, cara, quando eu comecei com meu pai, eu ia a gente foi a primeira vez para Interlagos, não me esqueço. Eu tomava, no início da minha carreira, eu tomava um caminhão de tempo do meu pai. Porque, cara, era muito difícil, não tinha log, não tinha nada. E o maior problema é o seguinte, chegamos lá em Interlagos, o nosso carro era tudo feito à mão. Não tinha eletrônica de... E outra, a gente não tinha nada de peça reserva. Primeira coisa, não tinha nada. Primeira coisa, o pai chegava, cara, nós viemos aqui, viajamos todo esse tempo. O meu pai tinha muito mais experiência. Eu chegava lá e ele, cara, tu pode sair pra pista, tu vai, mas a gente não pode bater. Se a gente bater, se fizer qualquer cagada, a gente já era. Então, velho, anos a gente andou assim, pisando em ovos, assim, porque não tinha nada reserva, né? Esse foi o grande complicado da época. A maioria das peças, a gente não tinha nem gabarito, né? A gente fazia uma peça, tudo à mão. Depois, uns outros carros, a gente começou a ter gabarito das peças e aí começou a dar um pouco mais de coragem. Pô, se eu bater, vai ter balança para trocar, vai ter roda para trocar, vai ter... Na época, não esqueço. Você não volta a estaca zero, né? Não, a gente ia correr, conseguimos 4 pneus. Se furar um pneu, ferrou, velho. Parou. Vamos só lembrar aqui, gurizada. Tá terminando, 1 minuto para terminar. Eu vou encerrar rapidão, estamos entrando de volta todo mundo aí que tem bastante coisa legal pra gente falar aí ainda. Agora que vai coisa boa, vai falar de coisa mais legal ainda aí, tá? Na volta tem o giro pela oficina, pessoal. Não percam, hein? Sintonizem de novo com a gente. Encerrando e já estamos voltando aí. Liga aí. Liga lá.